que é a comorbidade do autismo com a deficiência intelectual. Aliás, é um tema que eu tenho me dedicado ao estudo dele, dessa interface autismo-DI, durante alguns anos já. É um tema muito interessante e bastante complexo. Mas sendo pontual nas perguntas ali, primeiro, se um exame de ressonância nuclear magnética poderia nos ajudar a identificar a área da lesão. Depende da causa dessa deficiência intelectual. Então, se você tiver uma deficiência intelectual que seja lesional, ou seja, você tem uma alteração naquele tecido cerebral, uma lesão naquele tecido cerebral, e desta lesão decorreu a deficiência intelectual, a resposta é sim. Então você vai fazer um exame de neuroimagem e vai achar, por exemplo, que você teve uma lesão destrutiva no córtex frontal, direito, esquerdo, ou que essa criança teve um processo de desmielinização de uma determinada área do cérebro, mas isso só vai conseguir fazer se essa deficiência intelectual tiver uma causa lesional. Agora, a gente não pode esquecer que a imensa maioria das crianças com autismo e deficiência intelectual não vão ter causas lesionais, né? Então, o próprio funcionamento do tecido cerebral é que ele é alterado. Então, não há uma lesão específica que tenha provocado isso. O funcionamento daquele cérebro, ele é alterado, e daí decorre a comorbidade do autismo e da deficiência intelectual. A outra pergunta que ela faz ali sobre a idade, né? Aqui na página, pessoal, acho que semana passada eu tenho um vídeo longo falando só sobre isso, sobre o momento do diagnóstico da deficiência intelectual. Peço que vocês voltem ali e deem uma procurada. Mas, para responder a pergunta, do ponto de vista teórico, não existe uma idade. Você poderia fazer o diagnóstico quando você quisesse. A grande questão é que no capítulo de transtorno do espectro do autismo, da Associação Americana de Psiquiatria, existe uma recomendação que quando você tem um diagnóstico firmado de autismo, que você não realize o diagnóstico de deficiência intelectual antes de 4 a 6 anos de idade. Por quê? Porque pode haver uma sobreposição de sinais e sintomas entre o autismo e a deficiência intelectual em idade precoce. E nesse caso, você poderia erroneamente emitir um diagnóstico de deficiência intelectual no indivíduo que é somente autista. Então, não é de bom tom dar diagnóstico de TDI abaixo de 4 a 6 anos em indivíduos com autismo. Não que não possa, mas não é de bom tom. E a última pergunta, ali quanto à intervenção, aí depende, né? Vai depender da causa dessa deficiência intelectual. Veja, se a gente estiver falando daquela criança autista e com deficiência intelectual genética, não muda, o tratamento não muda. Ou seja, se você estiver fazendo uma intervenção baseada na análise aplicada do comportamento, por exemplo, né, poderiam ser outras, mas, por exemplo, uma intervenção baseada na ABA por uma criança autista com deficiência intelectual, o fato dela ter ou não deficiência intelectual não muda absolutamente nada. O que muda? Muda o prognóstico. Então, uma coisa é você estar intervindo numa criança que só tem transtorno do espectro do autismo puro. Uma outra coisa é você estar intervindo numa criança que tem transtorno do espectro do autismo com deficiência intelectual. Claro que você vai precisar de uma taxa de repetição muito mais alta para que essa criança aprenda coisas. Então, é diferente. Do ponto de vista prognóstico, é diferente. Agora, do ponto de vista técnico operacional, ou seja, de como você vai fazer a intervenção, é irrelevante.